Fala, humanidade! Estamos aqui para a nossa segunda aula de ácidos e bases. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos no encontro passado. Se você não recorda, clica aqui no link para que você possa ver a parte de autohidrólise da água e a formação do conceito de pH e de pOH. Nesta videoaula, nós vamos tratar da definição de ácido e base de acordo com Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Existe uma outra teoria mais recente que é chamada de Pearson, que ele trata de acidez e basicidade conforme a dureza das espécies químicas. Mas a gente não vai entrar nesses méritos. Existem outras teorias menores de ácidos e bases, essas aqui são as mais conhecidas e que têm uma maior explicação dos fenômenos. Então, pegue seu material de anotação e tenta acompanhar. Os ácidos e bases de Arrhenius, eles vão ter as seguintes características. Ácido vai ser aquela espécie química que, em meio aquoso, vai liberar a espécie química H+. H+, ela não vai estar dessa forma em meio aquoso. Em meio aquoso, o H+, vai estar na forma de H3O+. Aquela espécie que nós já tínhamos visto anteriormente e demos o nome de hidrônio. Bom, então ácido é aquela espécie química que é capaz de liberar H+. Pessoal, se uma espécie ela consegue disponibilizar H+, em meio aquoso, então significa que ela tem que ter um hidrogênio na sua estrutura. Essa é a primeira condição para que uma espécie química seja um ácido de Arrhenius. E a segunda condição é que esse hidrogênio deve ser um hidrogênio ionizável, ou seja, ele deve estar fazendo uma ligação química e essa ligação química deve ser rompida. No momento em que essa ligação se romper, o hidrogênio ele deve perder os elétrons. Ou seja, ele deve estar numa ligação química covalente em que o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. Acompanhe só a reação do HCl em meio aquoso. Hidrogênio ligado a um átomo de cloro. E como o cloro é um elemento mais eletronegativo, os elétrons dessa ligação química, representados por este pontinho aqui, vão estar mais próximos do átomo de cloro. Eita, bichinho. Some não. Pronto. Vão estar mais próximos do átomo de cloro. Então, quando o HCl interagir com a molécula de água, esse oxigênio ele vai interagir com o hidrogênio por conta dos pares de elétrons não ligantes que o oxigênio tem. E nessa interação, a ligação química do hidrogênio com o átomo de cloro vai ser rompida. No momento em que essa ligação é rompida, os elétrons, pelo fato de estarem mais próximos do cloro e de ele ser o elemento mais eletronegativo, vão ficar como cloro, enquanto que o hidrogênio vai ficar sem os elétrons carregados positivamente. Então, dessa reação química entre a água e o HCl, nós vamos ter os seguintes produtos. O oxigênio ligado aos dois hidrogênios aos quais ele já estava ligado, e um dos pares de elétrons do oxigênio fazendo uma ligação com o hidrogênio. Toda essa espécie química aqui vai estar carregada positivamente. Então, isso daqui tudo com uma carga positiva, disperso em meio aquoso. E nós também teremos a espécie Cl-. Bom, então essa daqui é a característica de um ácido de Arrhenius. Quando nós observamos uma espécie básica, a base de Arrhenius é aquela espécie química que vai liberar OH- em meio aquoso, ou seja, ela vai disponibilizar hidroxila, que é aquela espécie química que nós também já tínhamos visto o nome lá na parte de autohidrólise da água. Para uma espécie liberar hidroxila, obviamente ela tem que ter essa espécie química na sua estrutura. Quando nós falamos de ácidos, estamos falando de compostos que estão fazendo ligação covalente, podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos. Quando a gente está falando de base de Arrhenius, a coisa já muda um pouco de figura. Quando a gente fala dessa base, nós teremos espécies que já são espécies iônicas. Então nós vamos ter uma espécie, por exemplo, NaOH. Comumente não é representado dessa forma, mas simplesmente por NaOH.
Quando nós observamos a representação da estrutura do hidróxido de sódio, nós podemos observar que o oxigênio faz uma ligação com o sódio e uma ligação com o hidrogênio. No entanto, para o oxigênio fazer a interação com o sódio, já havia ocorrido uma transferência de carga, de modo que a interação que existe entre o oxigênio e o sódio não é mais uma interação covalente, é uma interação eletrostática. Então, essa molécula, essa estrutura, ela pode ser dividida de duas formas. Uma parte em que nós temos o sódio com carga positiva e o restante da estrutura molecular, nós temos a espécie OH-, toda essa espécie aqui carregada negativamente. No momento em que essa espécie química interagir com a água, nós teremos as seguintes representações. A água, a partir do oxigênio, vai fazer uma interação intermolecular com o sódio, e essa espécie hidroxila OH- vai fazer uma interação com um átomo de hidrogênio de outra molécula de água. Então aqui nós podemos observar que na solubilização do hidróxido de sódio, essa interação eletrostática ela é rompida para dar lugar a duas interações intermoleculares pelo menos. Uma entre o sódio com a molécula de água e outra entre a hidroxila com os átomos de hidrogênio de outra molécula. Na verdade, esse átomo de sódio ele vai estar solvatado e envolto por diversas moléculas de água, não apenas uma. Então aqui estou fazendo a representação com apenas uma molécula. No entanto, ambas vão fazer interação pelo átomo de oxigênio, porque o sódio possui carga positiva. Se nós observarmos a molécula de água, pelo fato de o oxigênio ser mais eletronegativo, o hidrogênio vai acumular uma densidade de carga positiva e o oxigênio acumular uma densidade de carga negativa. Então nós temos interação dessa carga negativa com essa carga positiva. E no sódio nós já teremos uma interação análoga, porém contrária. O oxigênio acumula carga negativa e o hidrogênio positiva. Então nós temos interação cátion, densidade de carga negativa. Bom, no caso das bases, né, como que ela vai liberar a hidroxila no meio aquoso? Então nós temos uma interação eletrostática, que normalmente ocorre quando nós temos um metal aqui, e essa interação eletrostática ocorre entre essa espécie catiônica e a hidroxila. Então, no momento em que essa espécie é colocada em meio aquoso, a interação com a molécula de água vai fazer com que essa ligação iônica seja rompida para dar lugares a interações intermoleculares, do tipo íon-dipolo, que também é uma interação intermolecular forte. Bom, então nós temos aqui um exemplo de ácido de arrênios e a representação das bases de arrênios também. Próximo conceito é ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Quando nós trabalhamos com este conceito, já teremos uma diferenciação. Ácido vai ser aquela espécie que continua doando H+, no entanto, a base vai ser uma espécie química que recebe H+. Ela já não vai estar obrigatoriamente associada com o fato de doar OH-. Então vamos colocar aqui no papel o nosso conceito. Ácido de Bronsted-Lowry é aquela espécie química que doa H+ para o meio aquoso, lembrando que o H+ vai ser representado pela espécie, vai ser representado na forma de hidrônio, e base é aquela espécie química que recebe H+. Bom, as reações de Bronsted-Lowry são reações ácido-base. Então você sempre vai ter uma espécie que doa H+ e outra espécie que recebe. Essa é uma informação importantíssima, que é essa. Sempre nós temos um ácido reagindo com uma base, um ácido reage com a base, um ácido reage com uma base reage com um ácido. Se não tiver essas duas espécies químicas, não vai haver reação de doar H+, de receber H+, ou seja, não é uma reação ácido-base. Enfatizei bastante essa parte, porque é uma informação importante de nós termos acerca do conceito de Bronsted-Lowry. Vamos observar o seguinte sistema. Nós temos uma molécula de água, H2O, estado líquido, e nós temos uma molécula de amônia, NH3, que está dispersa em meio aquoso. Uma reação que vai ocorrer entre essas espécies químicas é a doação de um hidrogênio da molécula de água
para a amônia, porque o nitrogênio possui esse par de elétrons não ligante que pode interagir com o hidrogênio da molécula de água. Bom, então, nessa situação em que há doação, vamos recordar, ácido é aquela espécie que doa H+. Então, a água nessa reação está se comportando como um ácido e a amônia está se comportando como uma base. Vamos a alguns pontos importantes. Essas reações de ácido-base são reações de equilíbrio químico, então a gente sempre vai utilizar a dupla seta. Bom, quando um ácido doa H+, toda a espécie química que restar, ela vai ficar com uma carga negativa. Então, a molécula de água, quando perder um hidrogênio na forma de H+, vai sobrar somente a espécie OH-, que é a hidroxila no estado aquoso. Enquanto isso, a molécula de amônia, ela vai receber uma espécie química H+, então vai aumentar a quantidade de hidrogênios e ela vai assumir uma carga positiva. Então, nós vamos representar aqui como NH4+ em meio aquoso. Um conceito importante de nós associarmos em Bronsted-Lowry é o conceito de pares conjugados. Toda vez que nós temos um ácido reagindo com uma base, este ácido ele vai dar origem a uma nova espécie. E essa nova espécie química ela vai ser chamada de base conjugada. Bom, base porque agora essa espécie química pode receber um H+. Então, olha só, todo ácido vira uma base. Nessa forma, ele doa H+, nessa forma, ele recebe H+. Doa H+, recebe H+. E esse termo conjugado é utilizado para poder informar que esta base está conjugada a este ácido. Qual é a origem dessa base? Este ácido. Este ácido vai formar qual base? Essa outra. Então, essas duas espécies, elas estão conectadas, elas estão ligadas, estão unidas, estão conjugadas. Da mesma forma em que o ácido se transforma na base conjugada, essa base que recebeu H+, posteriormente ela pode doar H+. E se ela pode doar H+, ela está se comportando como um ácido conjugado. Bom, esses dois conceitos são muito importantes para a teoria de ácido e base de Bronsted-Lowry. O primeiro deles, é a existência de uma reação ácido-base. Um ácido sempre reage com uma base. Uma espécie doa H+, outra espécie recebe H+. E o segundo conceito é que ácido vai se transformar numa base conjugada. E uma base vai se transformar num ácido conjugado. Então, a amônia vai entrar em equilíbrio com o amônio. O amônio vai entrar em equilíbrio com a amônia. Amônia forma amônio, amônio forma amônia. Ficou um trava-língua legal aqui, né? Água forma hidroxila, hidroxila forma água. Essas espécies estão conectadas. Vamos ver com um pouco mais de detalhe como é que ocorre essa reação de ionização? Deixa eu descrever isso daqui em outras cores. Então, nós temos o átomo de oxigênio ligado a hidrogênio. E aqui nós temos a molécula de amônia, onde nós temos hidrogênio. Vamos representar aqui hidrogênio, hidrogênio e o par de elétrons não ligante. Bom, o processo que vai ocorrer é o seguinte. Esse par de elétrons do nitrogênio, ele vai interagir com este hidrogênio, lembrando que elétron possui carga negativa, e esse hidrogênio ele já possui uma carga positiva, pelo fato de que o oxigênio é mais eletronegativo do que ele. Então, os elétrons dessa ligação estão mais próximos do átomo de oxigênio. Quando o nitrogênio da amônia se aproxima da molécula de água, essa ligação química que já está polarizada, ela vai se romper, e então nós teremos a separação e a formação das cargas. Teremos a formação da espécie OH- e teremos a formação da espécie NH4+. E os ácidos e bases de Lewis? Então, o Lewis já trabalha com outro conceito. Ácido não é mais aquela espécie que doa H+. Agora, a gente vai trabalhar não com transferência de H+, com um termo bonito para falar, A gente não vai trabalhar com transferência de prótons, mas ácido e base de Lewis vai trabalhar com transferência
de elétrons. Então, as espécies químicas vão se configurar como ácidos e bases conforme a capacidade delas de doarem elétrons ou com a capacidade delas de receberem elétrons. De modo que ácido é aquela espécie química que recebe elétrons. E base é aquela espécie química que doa elétrons. Tá vendo que essa parte de receber elétrons, doar elétrons, já está um pouco vinculado com reações de oxidação e redução? Você está você está correto se você pensou nisso. Posteriormente a gente vai ver que tem sim um vínculo com este conceito. Bom, então, vamos lá. Existem duas situações em que uma espécie química pode receber elétrons ou ela pode doar elétrons. Então, eu vou trabalhar com a primeira hipótese, que é a mais fácil de nós observarmos. Se nós temos uma espécie química, vamos dizer, essa espécie química é uma espécie A, e essa espécie química possui carga positiva. Ora, se ela possui carga positiva, ela é um cátion, ela é deficiente em elétrons. Então, essa espécie química pode receber elétrons. Beleza, se ela pode receber elétrons, ela vai se comportar como um ácido de Lewis. Perfeito. Primeira hipótese, minha espécie química possui uma carga. Dentro dessa primeira hipótese, que nós estamos trabalhando aqui com cargas, ou seja, a nossa primeira hipótese, ela trabalha com o seguinte conceito. As nossas espécies químicas são íons. Seja cátion ou seja ânion. E olha só que maravilha, agora a gente vai considerar um ânion. Eu tenho uma espécie química que é uma base. Uma base, ela é uma espécie química que pode doar elétrons. Então, ela doa elétrons, ela tem carga negativa, ela tem uma quantidade demasiada de elétrons, ela tem um excesso de carga negativa dentro da sua estrutura. Então, se ela é um ânion, essa espécie química pode atuar como uma base. Um exemplo clássico que nós temos de ácidos de Lewis são as espécies Al3+, e Fe2+, e Fe3+, que são íons metálicos bastante presentes no solo do cerrado. E essas espécies químicas aqui, elas conferem acidez ao solo do cerrado. Bom, então aqui, ácido recebe elétron, base doa elétron a partir da existência de íons. A segunda possibilidade, ela está associada com os orbitais atômicos das espécies. Orbitais. Então, para que possa compreender melhor essa parte aqui de orbitais, é necessário que você recorde lá os conceitos de geometria molecular, de pares de elétrons, ligantes, não ligantes, teoria do orbital molecular. Porque é necessário que nós tenhamos a estrutura molecular do composto e nós saibamos quais orbitais químicos as espécies químicas estão utilizando ou não na ligação. Deixa eu dar um exemplo da molécula de BF3. Nesta molécula, o átomo de boro está ligado a 3 átomos de flúor. E o átomo de boro ainda possui um orbital P puro, que é um orbital P vazio, que não utilizou nas ligações químicas com o átomo de flúor. Então, se fizéssemos uma breve descrição aqui dos orbitais do boro, nós teríamos o orbital 2s e os orbitais 2p, px, py, pz. Esses dois orbitais aqui estão associados à primeira ligação. Vamos fazer números aqui. Primeira, segunda, terceira. Então, primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação. Esse quarto orbital aqui, PV, ele continua vazio. E se você observar, o orbital PV, ele pode receber elétrons. Então, se ele pode receber elétrons, essa espécie química vai se comportar como um ácido de Lewis. Bom, então este daqui é um ponto importante. Se nós observarmos já a molécula de amônia, já teríamos uma situação contrária. Na amônia, nós temos o átomo de nitrogênio que tem um par de elétrons que não foi utilizado na ligação química. Então, este nitrogênio, ele pode utilizar esse par de elétrons para fazer uma ligação. Peraí, se ele pode utilizar esse par de elétrons, então ele vai atuar como uma base. BF3 tem um orbital vazio, atua como ácido. Amônia possui um par de elétrons não ligante que se comporta como uma base. Outra molécula que pode se comportar como uma base, e nós já vimos ela se comportando como uma base, é a molécula de água,
O oxigênio da molécula de água possui 2 pares de elétrons disponíveis. Então aqui ele pode fazer uma doação de elétrons e aqui ele pode fazer uma segunda doação de elétrons. Não é muito. A maioria das vezes em que a água doa par de elétrons vai ser apenas com a doação de um par. Bom, então esses aqui são os conceitos que nós temos de ácidos e bases de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Então espero ter ajudado vocês. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!